Pronto, rodando. Então, vou compartilhar aqui com vocês outra coisa que eu queria estar colocando, mostrando. De, deixa eu falar das coroas, porque, como eu já falei, né, sobre as estrelas de Maria, é interessante a gente fazer uma aula específica para falar sobre as estrelas de Maria, porque as estrelas de Maria tiveram um papel altamente importante para a gente aqui, né, do aqui e agora, né? São várias entidades que foram manifestadas, né? As próprias estrelas, que são planetas, elas se manifestaram em consciência plena no nosso aqui e agora, nesse corpo efêmero que nós temos, né? Uma delas eu acho que tem um aqui falando de fato quem são, né? Foi a Mananda Moi, que é a estrela alfa, né? Que está localizada aqui no centro da cabeça. Tem a Idelgard de Virgem, né? Que faz parte da estrela Mal, que é o contrário da Ben, que é a mesma coisa também da... Lá na frente eu mostro, eu acho que é clareza. Tem a precisão, que não está aqui colocada, mas é a alfalfa. Tem a Nunc, agora o Nunc também, não está aqui colocada, mas foi a Mãe Santa. A estrela Profundeza, que foi a Teresa de Lisieux, né? Ela é a estrela da profundeza. Tem a Noés, que é a estrela da visão, que fica localizada aqui atrás. Tem a Santana, que é o ômega, né? A gente vê isso muito na Bíblia, falando sobre essas portas de entrada, né? O alfa e o ômega, o princípio, o meio e fim, enfim, o Kirishi, tudo alusão sobre essas portas de entrada. Tem a irmã Ivone, né? Que também faz parte da Kirishi aqui. Tem a unidade, que é a Gema Galgani. O aqui agora, que é o Nunc, me faltou agora, mas daqui a pouco eu lembro, porque são 12, né? É difícil para estar colocando. Tem a Clareza, que é a Snow. E a mãe, olha, eu cometi um erro aqui, do bem. Eu falei que a alfalfa era precisão, mas era não. Ó. A alfalfa é a expansão. Mas, enfim, lá na frente eu falo um pouco. E como a gente vai se empenhar também para fazer uma live específica sobre as estrelas, né? O papel que elas desempenharam aqui na nossa 3D para fazer esse ancoramento, né? Energético foi altamente supremo. Como eu iniciei, como eu falei um pouco atrás, né? A Terra precisava fazer esse ancoramento energético para mudar, né? Já que as coisas como aconteceram aqui na nossa Terra, né? Foram muito difíceis para mudar essa grade consciencial, né? Os trevosos trabalharam direitinho, ainda trabalham para as trevas, para ficar deixando todos nós, né, nesse transe sonambúlico, nesse transe hipnótico, né? Sem saber o que está nos acontecendo, como zumbis, para estar cada vez mais absorvendo nossas energias. E essas estrelas vieram com um ponto principal, vieram com a missão de ancorar as vossas energias através do amor, da iluminação, do companheirismo, do afeto, da compaixão. Todas essas aqui são os do. E aí eu vou trazer o ponto que eu já falei sobre a questão da mônada. Eu acho que Lari vai ficar interessante sobre isso. Lari, essas 12 personalidades que vieram e se manifestaram aqui no nosso aqui agora, na nossa 3D, são as 12 fractais da Mãe Maria. Perfeito. Pronto. Deixa eu adiantar mais um pouco aqui para tentar falar. Então, todos nós estamos passando. Eu queria perguntar uma coisa, Andrews. Pode ser, você dá vontade. A Ritinha acabou de colocar aqui no bate-papo, e o Vinícius também, que eles sentem constantes dores em alguma dessas entradas, sabe? Como se fosse o ódio, né? Aí aqui na cabeça, já em alguma dessas portas de entrada, você pode falar um pouquinho dessas dores que eles estão sentindo? Posso, sim. O que Assim como foi a perspecção que eu coloquei para vocês, né, o que foi que aconteceu comigo, também acontece diretamente com vocês. Vocês estão com bloqueios energéticos. Por isso que a gente precisa sempre estar
tentando se alinhar com as frequências maiores para que esses adentramentos dessas energias sejam mais suaves possíveis, né? Mas é uma coisa em geral, a gente não tem controle sobre isso, não. É justamente o adentramento da luz, né, crística, da luz vibral sobre nosso corpo de carne, nosso efêmero, para que a gente possa montar a nossa carruagem, o nosso verdadeira embarcação. Então, o que a gente pode fazer é utilizar alguns protocolos cedidos por alguns mestres anciões, né? Os 24 mestres intergalácticos, que falam justamente sobre isso, as próprias as estrelas, né? Os próprios arcanjos, que eles passaram alguns protocolos para que a gente consiga alinhar aquele determinado lugar, né? Tem um dos mestres anciões chamado Bidi, que o Bidi fala justamente sobre essa transmutação das energias. Ele passou alguns protocolos onde a gente pode estar utilizando para que essas adentrações sejam mais suaves e a gente não sinta tanto incômodo como a gente está sentindo por agora. Aí, André, só complementando um detalhezinho, elas funcionam como se fossem ventiladores. Então, ele tem que estar sempre circulando e limpando as energias para que haja o desbloqueio, né? Para que não haja bloqueio de nenhum deles. Perfeito. Perfeito. Lari, tem mais... Outro ponto interessante é que todo mundo está recebendo as mesmas energias. Algumas pessoas têm consciência disso e sabem determinar o ponto específico e sabem que é uma porta de entrada que tem que, né, dar uma regulada. Outras pessoas estão sentindo tontura, depressão, dor de cabeça, dor no peito e tal, e associam a doenças, mas na verdade todo mundo está passando por esse momento de receber essas energias do fogo ígneo, né? Perfeito, Lari. Sem distinção, sem distinção. Todos nós que estamos aqui agora, manifestados, encarnados em corpo de carne, nesse efêmero, nesse aqui agora, estamos recebendo essas energias. O que difere de estar desperto e o não desperto, ou semidesperto, é apenas a consciência. E lembrando que a consciência é vibração. A consciência não é essa personalidade do aqui e agora. A consciência não é o ego, essa estabilização do ego. Seria a vibração. Então, quanto mais a gente adentrar essas energias, mais espirituoso, vamos dizer, né? Mais iluminado, a palavra certa seria essa mesmo, iluminação, né? Mais iluminado nós estaremos. Então, a aceitação dessas energias vai fazer com que nós nos integremos totalmente ao todo, né? E aqui vem o princípio da lei do que é exatamente, a gente vai sair desse mundo de separação, que foi esse mundo falsificado que esses escuros impuseram com que fiquemos, né? Então, brincaram com a gente durante esses éons todos, e agora é a nossa libertação, nossa liberação para a nossa aceitação do manto da graça. O que está acontecendo com a gente agora é o manto da graça. O que seria esse manto da graça? Como eu já coloquei em outros momentos. É a aceitação dessas energias. Então, assim, muita gente se pergunta o que é que a gente deve fazer aqui agora, tal. A gente já não tem mais tempo. Já está vivendo já o apocalipse, de fato. A gente já passou pelo momento das núpcias celestes, né, que foi as primícias de Arcanjo Miguel, que seria as anunciadoras desses tempos que a gente está chegando, que a gente está passando no aqui agora. E agora a gente está na aceitação do manto da graça. Então, o que a gente precisa fazer? É estar altamente alinhado com as energias, né, com as hierarquias, não sair do ego totalmente dessa questão de julgar, de apontar, de viver na vaidade, enfim, todas essas nuances que a gente conhece, né, essas armadilhas que o ego nos proporciona, que esse ego reptiliano foi um pano criado por exatamente esses seres, né, que nós somos fadados hoje porque nós ainda estamos na 3D. Cada vez mais que a gente fica embebecido sobre essas nuances da 3D, a gente vai ficar cada vez mais longe dessas energias. Então, o nosso papel é estar em aceitação. Não é pensar, ver as coisas e não entrar nessas energias, porque essas energias são vibrações, tudo é vibração. O Tesla, Nikola Tesla, colocou, né, parafraseado por o próprio Einstein, tudo, para você entender o universo, você precisa entender a frequência
vibração e energia. E é o que nós somos. Na verdade, é o que nós somos. Então, estar alinhado a essas energias vai fazer com que nós fiquemos cada vez mais aceitivos, né? Acessíveis ou suscetíveis para que essas energias adentrem com mais facilidade. Só acrescentando uma informação, André, Manda. Na sua fala, isso é quântico, né? Isso é física quântica. Na realidade, quando você entra na unicidade, né? Quando você penetra no ser único, você cria um centro de gravidade permanente que para lhe permitir entrar na harmonia cósmica, na singularidade, na capacidade de co-criar. Quando você entra nesse processo de unicidade, você entra na singularidade. Isso é quântico. E aí você passa a ser um co-criador. Perfeito, porque justamente, né, a gente sai da nuance do pensamento dualógico, linear, que julga, que aponta, que é separado, né, que é o ego, para a consciência crística, que seria a consciência cósmica pentadimensional. Então, quando a gente entrega, né, totalmente ao todo, a gente acaba realmente sendo co-criadores. Nós viramos deuses, né? Eu queria falar uma coisa também. Imagem e semelhança. Manda, Lara. Exatamente. Com relação a isso, inúmeras canalizações já no agora estão apontando para uma necessidade de pegar o nosso ego, guardar ele no cantinho assim do nosso corpo e deixar a nossa consciência o mais limpa possível. Vou falar de um jeito mais fácil da galera que não está muito habituada com essa linguagem, para que eles possam perceber o que é que significa isso. É como se a gente tivesse dois eus dentro da gente, a nossa consciência e o ego que é como se fosse um software que a gente movimenta o nosso corpo, a nossa personalidade, aquilo que faz a gente se relacionar com o outro, as coisas que a gente aprende aqui no meio que a gente vive e tal. Então, é como se a gente pegasse esse ego, guardasse, né? Porque não é quem nós somos de verdade, isso aí é o que mobiliza o nosso corpo aqui, né? As nossas relações, e deixasse nosso eu superior, a nossa consciência, tomar conta do nosso corpo. Não é que a gente esteja alheio a tudo, não. Claro que não. Não é que a gente não saiba que está perigoso ou que está tendo esse momento na Síria. Não é estar alheio a isso, mas é deixar com que essas situações não afetem o seu campo vibracional, né? É ver aquilo e não deixar isso interferir para que sua vibração baixe, né? Não é ver, mas não entrar na mesma sintonia. Só para deixar mais claro. Perfeito. Não se identificar, Larissa. Esse é o termo, não se identificar. Porque, perfeito, Expedito, você trazer essa palavra específica, porque aí a gente para e analisa sobre o princípio da semelhança, né? Semelhante atrai semelhante. Então, uma vez você sintonizando com qualquer frequência dessa, com qualquer faixa de frequência dessa, qualquer faixa de vibração dessa, você vai estar baixando o seu campo energético. O que eu estou colocando não é que você seja insensato, que você seja insensível, não é isso. É você entender que tudo faz parte do propósito, que tudo está acontecendo da forma que tem que ser, que tudo está correndo da forma que estava previsto. Então, o nosso corpo de carne, o nosso efêmero do aqui e agora, é a verdadeira ilusão que nós vivemos. Por isso que eu trouxe essa nuance aqui para estar tentando explicar sobre isso. Eu falei no início que a gente teria, que eu ia estar me resumindo a 32 corpos, né? Esses 32 corpos seriam o nosso Merkabah, mas a gente é muito mais que isso, né? Quanto mais a gente adentra a luz, quanto mais a gente deixa a luz vibrar, gerar sobre nós, mais expansivo nós vamos ficando, maior a nossa marcação vai se tornando. Então, assim, o Odd seria o nosso oitavo corpo. O Odd, ele faz princípio também ao ômega. Tem um alfa e tem um ômega. O ponto Odd seria esse aqui na nuca,
que muita gente está sentindo e sente vibrar, sente coçar. No meu caso, é uma ardênciazinha que fica acontecendo. Que faz total ligação ao nosso chakra do coração. O ódio seria o coração do coração. Quando a gente fala sobre Kundalini, a gente tem um aspecto sobre nossos 7 chakras, é isso? 7 chakras seriam os 7 corpos. O 8º corpo seria aqui, o ódio. E não no topo da cabeça, como todo mundo fala que é o 12º chakra, 13º, tal. Como o pensamento oriental faz, indiano em si, né? Mas, no caso, o 8º corpo seria aqui, o 9º seria essa porta de entrada, que seria o Er. O 10º corpo seria o In, que seria o chakra da laringe, né? Junto com outros nadis. O Is, que é o Is, seria o 11º corpo da gente. E o 12º corpo, que seria o Al, que é aqui em cima. Porém, nessas chaves aqui que eu trouxe, quando foi fomentado, quando o site, né, de onde eu bebi essas informações, elaborou, né? Eles não, Metatron, o arcano de Metatron não tinha entregue ainda as outras 2 chaves que faltavam. Eles só tinham entregue essas 5 chaves. Tem mais 2 chaves que se chamam Elohim e a outra é Nefelim. Então, são essas 7 chaves que vão ativar nosso corpo de luz. E não só essas 5. Tem uma meditação que é interessante para vocês estarem fazendo. Quanto mais vocês fizerem essa meditação ou mantralização, melhor para adentrar essas energias. E aí vocês falam cantadamente, né? Tem umas técnicas precisas que fazem com que esse adentramento se torne mais fácil, né? O In, Is, Out, Elohim, Nephilim. Aí repete. O In, Is, Out, Elohim, Nephilim. Repete mais devagar. Minha voz não é essas coisas, não, mas cada um vai tentando do seu jeito e do seu modo, que é a sintonia da vibração vai gerar uma frequência. Ela é legal também falar sobre isso, porque assim, as nossas 7 notas musicais, elas fazem total alusão exatamente sobre o nosso estado vibracional, justamente por conta disso. Essas chaves aqui, elas sintonizam com as notas precisas, né? As notas musicais que a gente conhece, né? E faz com que a gente se integre cada vez ao todo. Por isso que algumas letras, né? Algumas melodias, como sinfonias que a gente tem, Mozart, Beethoven, tal, essa galera em si, eles conseguem atingir esses padrões vibratórios. Então, por isso que muita Tudo iniciado, André. Essa turma toda iniciada. Né? Perfeito. Aí, mais outra descoberta que eu não tinha aqui que você trouxe pra gente. Para mim, para um bocado de gente aí que eu acho que também não sabia, né? Beethoven era um mestre ascensionado. Bacana, que bacana. Então, mais outra evidência que prova de fato que eles traziam essas vibrações para que aqueles que ouviam, né, que não podiam ainda ter acesso a esses conhecimentos que a gente está passando agora, né? Eles já tinham, porque como uma vez iniciado, eles bebiam da fonte primária, né? Eles bebiam diretamente das hierarquias. Então, os conhecimentos dele eram muito mais expansivos do que o nosso próprio. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui interessante para colocar para você. Andres. Fala aí. Posso falar um instantinho? Quando eu dei uma lida no material, então eu fiquei olhando a questão dos triângulos, né? E fiquei olhando, tentando entender. Depois fiz uma releitura para eu começar a entender. E eu queria que você falasse um pouquinho quando ele fala dos elementos constitutivos dos circuitos, que ele fala que cada circuito junta um triângulo na cabeça. E eu fiquei pensando aqui. Okay. Como é que seria, né? Que são justamente as estrelas de Maria agrupadas, né? Porque aí que eu entendi que elas ficam os pontos e elas ficam ao redor, né? As 12. Perfeito. Aqui, nesse modo aqui, né, nessa figura que a gente está tendo aqui elas estão isoladas, né? Cada ponto. Mas tem uma aí que elas estão agrupadinhas. Exatamente. Que demonstra exatamente os triângulos, que seriam os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Isso, foi isso. Cadê? Aqui. Não, mas tem um aqui lá no triângulo mesmo. Deixa eu ver. Acho. Se não tiver aquela lá, serve.
Aqui dá para Tá aqui, é o triângulozinho. Né? E cada corpo desse, ele reage, né? Então, são duas coroas, como eu coloquei, né? Como eu falei. A gente tem a coroa radiante da cabeça e a gente tem a coroa radiante do coração, que seria a triunidade, que seria a influência do arcanjo Miguel, a influência da Mãe Maria e a influência do Cristo, né? Cristo, Esse Cristo seria, eu esqueci de falar quando eu falei mais cedo, o Cristo seria a junção do Cristo, do nosso Sol, né? Nosso cometa, né? Nosso guiador, vamos dizer assim, né? Nosso norte. Quando o fogo ígneo, vocês falaram do pulso. Eu vou tentar responder aqui, Ritinha, rapidinho. Tá. As entradas que a gente tem hoje, para ter a nossa transmutação, da forma que está acontecendo, que é normal de todo mundo, está acontecendo por duas portas, que seria a porta do Od, seria aqui o triângulo da Terra, do ar. E o do ar. Você já sabe, você está perguntando. Não. Então, esses triângulos, eles fazem ligação direta com o nosso corpo efêmero, que seria a nossa primeira radiância, nossa primeira coroa, que seria a coroa do nosso peito. Deixa eu ver uma figura aqui para tentar demonstrar isso com mais clareza. Né? Aqui, ó. Nesse aqui tem um triângulo, né? Esse aqui é o triângulo do fogo. O triângulo do fogo, ele remete com o nosso corpo. Eu vou trazer outra imagem aqui a gente vai olhar, né? Ele remete a essas estrelas, que seria a estrela unidade, o Kiristi, o Au e o Od. É bem interessante ver aqui. E é incrível porque a sintonia vibratória age dessa forma. A gente consegue sentir, quando a gente está sentindo no nosso corpo, né, nas partes do tórax em si, a gente também sente na cabeça. Quando você falou daqueles protocolos e eu comecei a fazer, e acredito que tenha sentido, assim, várias as dores, assim, a ativação, né? Perfeito. Somente nessa parte aqui da visão, da atração, precisão e a outra, profundidade, né? Profundidade. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Bastante. Nessa daqui dá para ver um pouco melhorzinho. Esse triângulo aqui, como eu já falei, é o triângulo do Kirishi, né? Que seria a radiância da nossa coroa vibrante, seria a radiância do coração. Então a atividade que a gente tem aqui nesse peito aqui, a força que a gente tem aqui dentro desse peito aqui, remete ao nosso princípio vibral. A luz vibral, ela entra por aqui, gritante, entra por todas essas portas. Mas a luz, vamos dizer assim, a nossa transmutação, ela se dá diretamente por aqui e a radiância da cabeça. Quando o nosso, aqui, a profundeza lá, né? A profundeza que faz parte. No chakra, tipo no chakra raiz, como a gente chama. Exatamente. Eu vou pegar meu smartphone aqui, porque no meu smartphone dá para eu ir mostrando por esse aqui e tá falando aqui para vocês também, que fica mais fácil. O material em si é muito interessante, né? Parece complicado, mas quando a gente vai... quando você começa a ler... Lá em lenda a gente vai... O triângulo da cabeça, o triângulo do fogo, por exemplo, ele está localizado no topo da cabeça, que seria a estrela alfa. Quem é a estrela alfa? Seria a AL. O bem, que seria a estrela... Cadê a bem? Eu não sei se é a clareza ou se é a atração. E o mal, que seria a precisão. Então, todos esses fazem também analogia no nosso corpo de carne, não só na cadeia radiante da mente, da cabeça, mas a cadeia também sobre nossos outros corpos. Precisão, profundeza, atração, visão. Ele fala da cruz crística posterior e a anterior, né? No caso, a posterior seria o Kirishi, que ficaria nessa parte aqui, ó. Seria exatamente isso aqui. Porque também faz tanto no corpo como na cabeça. Antes eu não entendia porque aparecia da cabeça e aparecia no corpo.
Pronto. E é exatamente sobre isso aí. Quando mostra da cabeça, seria essas ligações que são as radiâncias das nossas cabeças. E Que quando responde no fala do corpo. corpo, né? Aham, que corresponde. Uhum, Corresponde a essa daqui, ó. A posterior, clareza, a nunc, a repulsão, uhum. a in... Nossa, Enfim, tudo tem entendi. sintonia. Enfim, eu acho que Eu, É o sinta nosso, vontade, viu? é o nosso templo sagrado, né? é o nosso tempo sagrado. Tem uma outra aqui que eu queria mostrar para vocês que é interessante para falar sobre essa questão da. Eu não tô encontrando ela aqui, deixa eu ver. Ligeirinho. Podem ir falando de vocês aí, por enquanto que eu corro Eu aqui. vi umas perguntas que tinha também logo abaixo do material, eles explicando, dando um exemplo de multidimensionalidade. Eu sempre bato em cima disso aí. Ele dando exemplo que o golfinho era um animal multidimensional e foi explicar. Isso, o Eu achei muito cetáceo. interessante. Eles são O, provenientes gol, da nossa. De Sirius A e Sirius B. o golfinho e a baleia são os que usam mais o cérebro dos seres habitados aqui na Terra. Pois é, eu achei muito interessante. E também que é um exemplo que diz que o golfinho eles vivem no ar. Aí me deu o nome de delfinoide, se eu não me engano. Uhum. Então, eu achei bem. Tem Quando, as perguntas embaixo. quando Jesus Cristo disse, se vocês destruírem esse templo, eu reconstruirei em 3 dias, ele estava falando do templo sagrado, que é o corpo físico, né? E aí os judeus não entenderam, eles achavam que era aquele templo de pedra, né? De pedra, né? Sim. Interessante. Rapaz, eu abri agora aqui a figura, mas acabou sumindo de novo. Quando você vê a perfeição, né, de tudo isso que o André está colocando, e o processo de transmutação e de sublimação das energias, você percebe claramente o templo sagrado que é o corpo físico que a gente deve trabalhar para a ascensão, né? Perfeito. No caso, as pessoas que já são conscientes dessa questão, ele diz que a multidimensionalidade desse corpo carbonado, que é o da gente, né? Que você consegue estar nesse corpo de carbono, mas ao mesmo tempo pode estar consciente em outros corpos e outras dimensões. Isso. Né? Seria Isso, no caso, Aham. Fale. Já ocorre. Eu vejo no grupo algumas pessoas conversando sobre Já isso. ocorre. Já Exatamente. ocorre. o A nosso, Tina, o a nosso Tina é um grupo exemplo tem, disso. O Expedito. o Por isso nosso que eu estou grupo tem perguntando, tô vários, olhando para ele. né, no nosso grupo Trabalhadores da Luz, tem várias pessoas nessa situação, né? Essa Tem menina muita, de 11 anos que ele falou, Pois é, interessante. Estamos caminhando para isso. Pelo menos lembrando do sonho, já estamos. Rita, você eu vou viu, revelar uma coisa aqui que eu nunca falei, mas eu vou trazer Foi, aqui. né, velho? O que ocorre com Rita e assim com a minha pessoa também, à noite, quando eu vou desdobrar, né, eu tenho não é gabando, não é coisa parecida, mas minhas frentes de serviço se resumem a outras vertentes. É como se eu estivesse no Trabalhador da Luz, atuando de uma determinada forma, mas existem outras frentes de trabalho também. Eu nunca falei isso para ninguém, aí eu estou trazendo aqui agora também para colocar isso em perspectiva, né? como é que seriam essas frentes de trabalho? perfeito, Anderson. Nesse instante, nós estamos aqui trabalhando, né, nesse vídeo e ao mesmo tempo, nós estamos na Jerusalém Celestial e nas naves ao mesmo tempo, Perfeito. em multidimensões. Pois é, só falta lembrar. E fazer Lari, consciente. só respondendo sua pergunta direta, aquilo que o próprio Expedito também já canalizou só de cara, né? Que eu trabalho diretamente com as frentes de resgates, então normalmente eu tô nesse campo aí, né? Desbravando aí, adentrando alguns espaços aí, e na maioria das vezes com trabalho diretamente com conselhos, né?
enfim. Sim, entendi. Está aqui dando essa palestra e, ao mesmo tempo, resgatando almas na Síria. Que massa. Perfeito. Massa. Deve ser muito bom fazer isso consciente, né? Com certeza. Eu queria falar uma questão também, sobretudo para o Vinícius, que ele não estava aqui nos encontros anteriores. Teve um encontro que a gente combinou de se encontrar no outro plano, né? E aí, algumas pessoas não lembram, como eu, né? Mas outras lembram. A Tina e a Karine lembraram desse dia. Elas juntamente com o Andrews, né, pegaram todo mundo que esteve na reunião, nós nos reunimos, fomos a alguns estados brasileiros e conversamos, foi super legal, porque alguns não lembram, mas outros lembram, né? Bateu direitinho, porque todo mundo tinha lembranças, né? Alguns com flashes, outros com mais intensidade e tal, e eu realmente tinha sonhado com praia, eu tinha sonhado que eu estava dirigindo e tal, enfim, né? Não é? São muitas coincidências que a gente sabe que coincidências não existem, né? Elas estão acontecendo. Eu sei que esse tema é maravilhoso, Anderson. Parabéns pela escolha desse tema. Esse é um dos temas, eu acho, mais importantes da iniciação, de quem pretende ascensionar, tem que ter esse conhecimento que você está passando para a gente hoje. Parabéns pela escolha e parabéns pela explanação. Gratidão, meu irmão. Rendo graças infinitas a você e a todos os irmãozinhos que estão aqui presentes junto a nós. Eu queria trazer a perspectiva sobre só essa questão aqui, que remetia também sobre a questão da iniciação, né? E mostrar, eu falei sobre a era luciferiana, o que foi que aconteceu? O diabo, que a gente chama, né, Yahvé, o Yadabaoth, tal, enfim, ele era o regente Saturno. E aí ele fez essa mudança, né? Para nos aprisionar, ele saiu como ele é o deus do tempo, né? O mesmo tido como Cronos na Mitologia. Sim, exatamente. É o mesmo ser. Então, ele fez a atuação, ele botou tipo um bloqueio aqui, ó, sobre nós, e a gente entrava no véu, a gente viveu esses 320 anos justamente sobre nossos corpos com esse bloqueio exatamente aqui, ó, por conta da influência do Saturno, de fato, que representava esse ser, que é o Yadabaoth, né? Olha onde a Terra estava. Então, a gente vivia sempre aqui, ó, sem acender, sem conseguir iluminar, justamente por conta desse bloqueio aqui, né? Enfim, se tiverem questão... Então, só para resumir, a ativação, através da mantralização e da meditação sobre essas palavras, a gente ativa o nosso corpo de luz para uma expansão da consciência e conecta a gente com o nosso eu superior, e transforma o nosso corpo em um corpo cristalino de luz através do Merkabah, que é a carruagem. É mais ou menos isso? Perfeito, perfeito. Eles orientam 30 minutos no mínimo por dia, né? Perfeito. E é exatamente... Aqui é um dos protocolos do passado, interessante de falar, que é essa posição aqui, ó. Você senta da forma que você quiser, senta em lótus, senta na maneira normal, não importa. Você tem que manter essa posição aqui, ó. Os polegares encostados no peito, todos para cima, não deixa ele solto, não. Encosta no peito, encosta também nas mãozinhas, as 4 mãozinhas para cima, os 4 dedinhos para cima. Imagina, tipo, uma bola energética, né, sobre essa região. E aí começa a pronunciar. Além dessas aqui, tem as 2 outras, né, que seria Nefelim e Elohim. Então, vocês aí começavam a mantralizar essas 7 chaves, né? E aí, no final de tudo, vocês aí ficavam repetindo 3 vezes essa frase, né? Eu acolho a luz crística na unidade, na verdade. Eu acolho a luz crística na unidade, na verdade. Eu acolho a luz crística na unidade, na verdade. Pronto. 30 minutinhos diários fazendo sobre isso aqui, a gente consegue estar acoplando melhor essas energias
e fazendo com que nós tenhamos, né, um aceleramento nessa reforma consciencial e a nova roupagem nossa, né? O largar dessa personalidade que a gente tem ainda tridimensional, né, efêmera, para a nova consciência, que seria a consciência desperta, a consciência crística, né? Questões? Certo. Alguém mais tem questões? Tá todo mundo calado, não tem gente Eu estou vendo o chat aqui, mas eu não estou conseguindo ter acesso. Estou vendo que está badaladozinho aqui. Talvez tenha alguma pergunta. Será que tem? olhar. Alguém pode olhar? Tá perguntando, o Vinícius está perguntando como vocês mentalizam para se juntar em outro plano. Ok. Expedito, quer mandar? Tudo é intenção, tudo é propósito, Vinícius. Eu não estou ouvindo o áudio. Ok. Tá ouvindo agora, Expedito? Tá ouvindo? O Vinícius perguntou, como vocês mentalizam para se juntar em outro plano? Acho que não, não. Tô ouvindo não, né? Larissa quer responder? Cadê a Lari? Eu vou falar. Enfim, tudo é intenção, Vinícius. Uma vez, isso é uma das passagens até o próprio edito do próprio Jesus, né? Onde existir 2 ou mais pessoas, lá eu estarei. Aqui a gente sai do mesmo princípio. O trabalho que é especulado, que é feito sobre a família Plutarco, ele é imenso, ele é grandioso. E lá é a conjunção nossa. Uma vez a gente junto dessa egrégora toda, a gente faz o funcionamento baseado, cada um no seu setor, cada um na sua função. Uma vez você alinhado com aquele que você quer estar alinhado, aí, de fato, e especulando um local, tudo direitinho, as coisas acontecem. Olha, a gente entrou no minuto final. Eu não sei se eu abro uma nova, se vocês tiverem mais questões. Eu vou abrir mais um aqui, se tiver questões para a gente estar tentando trazer sobre esse assunto e sobre outros assuntos também específicos. E aí a gente fecha o nosso terceiro bloco. Certo. Para a gente estar botando no nosso canalzinho. Vou derrubar aqui, antes que ele caia, para não ficar aquela coisa fechada, e abro outro aqui já. Até daqui a pouquinho.